Os irmãos encontraram? Romanos 9. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Os irmãos acharam? Todo mundo? Diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo poderia desejar se separar de Cristo, por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais a adoção de filhos e a glória e o conserto, e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Amém, meus? Feche os vossos olhos. Deus e Pai Celestial, fala conosco nessa noite através da Tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento e nos dê crescimento e maturidade através do Teu ensino, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, por isso tomar os vossos assentos. Esse capítulo, que é o capítulo de número 9 aos Romanos, ele é um capítulo muito importante e pela primeira vez os irmãos, desde o capítulo de número 1, vocês encontram o apóstolo Paulo com muita tristeza no seu coração. Esse aqui é um capítulo que o apóstolo Paulo, a gente vê na expressão da sua escrita, da sua palavra, que ele está muito triste. Se vocês observar, nós vamos entender que esse capítulo aqui, Paulo, ele vai falar do passado, do presente, e a tristeza dele é concernente o futuro de Israel, tá? A tristeza de Paulo aqui é concernente ao futuro de Israel, tendo em vista que ele é um israelita, tendo em vista que, lembrando do passado, Paulo só lembra das escritas de coisa boa de Israel. Tempo que Israel tinha visão, tempo que Israel seguia os preceitos de Deus, tempo que Israel às vezes errava, né? Mas voltava, acertava e ficava naquele erro e acerto. Mas aqui nesse capítulo, Paulo está muito preocupado concernente ao futuro, pelo momento presente que eles estão vivendo, tendo em vista que agora aqui, se os irmãos observar, Paulo está preocupado com o seu povo pelo histórico, que Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e até agora não tem reconhecimento. Para os irmãos ter base, existe em Israel ainda até hoje muitas mulheres virgens, idosas, esperando Jesus vir, porque eles têm uma credulidade muito grande a respeito do meu Jesus, do teu Jesus, que não é o Messias deles. Então Paulo, aqui a tristeza de Paulo é muito grande, porque ele vê uma enxurrada do seu povo indo em uma direção, e ele é um dos maiores vultos do Novo Testamento, ministrando uma palavra, e ele não vê na pessoa dos judeus um arrependimento em massa, porque isso só vai acontecer após o arrebatamento da igreja na grande tribulação. Então o que eu quero trazer para os irmãos nesse momento aqui, primeiro eu quero trazer uma fala, que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Vocês já viram essa frase? A voz do povo é a voz de Deus. Irmão, isso não é verdade. Já tem muita gente andando na direção errada e a voz de Deus está mandando ir em outra direção. Paulo, ele chega de uma forma tão intensa nesse capítulo aqui, que ele diz assim: em Cristo eu estou dizendo a verdade. Gente, eu não minto, o que eu estou dizendo aqui não é mentira, é a pura e mais pura verdade. Então nem sempre a maioria, o povão aí, é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Não é. Eu estava lendo outro dia, que quando foi para fazer e trazer o nome daquela aviação azul
Pegaram 200 mil pessoas, para eles escolher qual seria o nome da empresa. Aí um dava um nome, outro dava outro, e aí entre todos aqueles nomes ia ser escolhido 10, e entre os 10 ia ser escolhido um. Aí escolheram, entre os 10, os 2 mais escolhidos foi Samba e Azul. Aí ficou naquele negócio. O mais votado tinha sido Samba. O nome da empresa Azul não era para ser Azul, era para ser Samba. Aí o pessoal da Infraero falou assim, mas quando der errado um voo, aí vai falar que sambou, esse negócio vai ficar ruim. Não vamos pôr Samba não. O nome vai ser Azul. E tinha uma premiação para a pessoa que escolhesse o nome. A premiação é, para o resto da vida ele vai viajar de avião e não vai pagar nenhuma passagem. Falou, mas como é que fica agora? O ganhador é o cara do Samba. Mas o senhor está dizendo que é para pôr Azul? Aí o dono da empresa falou assim, põe... O nome dos rapazes era João e Vitor. Coloca o João e o Vitor para andar o resto da vida sem pagar nada. Mas o nome vai ficar o nome Azul. Mas a maioria escolheu o quê? Samba. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. É por isso que às vezes a gente encontra, pelo menos no capítulo 5 do livro de Mateus, nós encontramos lá, Jesus se antecipando à multidão que ia se aproximando do discípulo. Sabe por quê? Jesus quer influenciar o discípulo antes da multidão, porque na maioria das vezes a gente é influenciado pela multidão. Paulo está muito preocupado aqui com o seu povo, os judeus. E é de costume, hoje à tarde eu estava olhando, observando alguns detalhes. A gente vai observar aqui o provérbio aqui que o pastor leu aqui, está dizendo assim, que capítulo de número 16, o versículo de número 25, está dizendo assim, que há caminhos que ao homem parece ser bom, ser perfeito, mas o fim desse caminho é o quê? É morte. É morte. E quando a gente olha para os livros de Provérbio, Eclesiastes, a gente vê muito ali o Salomão, ele comparando o homem com a formiga. Há uns detalhes muito interessantes nisso aqui, que me chamou a atenção hoje à tarde, e eu queria trazer para os irmãos, porque o que está acontecendo aqui com Paulo, nessa escrita aqui, na realidade é um instinto de proteção. Ele vai comentar aqui sobre o seu povo. Ele vai comentar aqui sobre a sua geração, sobre o povo da promessa, aqueles o qual Deus deu formato de culto, deu formato de viais, deu formato de como eles deveriam seguir as leis. E quando a gente observa aqui, o que está acontecendo aqui é simplesmente o intuito e a vontade de Paulo proteger o seu povo, e na sua fala aqui, ele diz que dá vontade até de deixar Cristo para proteger o povo. Isso aqui, irmão, é o instinto de proteção que está no apóstolo Paulo e uma dó muito grande do povo. Ele sabe que o caminho certo é Deus, mas ele está com dó do povo dele. Porque o povo aqui, o povo judeu, está escolhendo entre Deus e o seu próprio caminho. E Paulo aqui, olha, fica na dúvida, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu gosto muito daquele, está quase que dizendo assim, eu gosto muito de Deus, mas é o meu povo, quem que eu vou seguir? Quando você vai observar as escritas de Salomão falando sobre a formiga, você vai observar que a gente sempre pensa na formiga. O povo diz assim, quando a formiga quer se perder, ela faz o que? Ela cria asa. Mas quando você vai olhar para a história da formiga, não é assim que funciona. Ela tem um instinto de proteção muito grande. Quando as formigas elas estão expostas ao perigo, sabe o que elas fazem? Elas não abandonam o seu formigueiro. Não abandonam. Quando você vai estudar o que é você olha para um formigueiro e você vê um monte de terra. Mas quando você vai olhar a engenharia que tem ali, se você pudesse nessa noite virar uma formiguinha, você entrasse no formigueiro, você vai ver que primeiro tem uma sala de estar, aí desce mais, aí lá tem um lugar onde é a sala da rainha mãe, a rainha mãe, ela tem um lugarzinho separado para ela, e os ovos dela ficam separados em um lugar, e existe um outro lugar, um porão de lixo, fica mais embaixo, de forma que quando se forma as tempestades,
os ventos e a temperatura do tempo muda, as formigas já sabem que vai chover. Então a primeira coisa que elas fazem é uma proteção beirando o seu formigueiro. E elas entram para dentro e elas começam a se preparar para o pior. Eu fico pensando assim, eu fui muito observar formiga quando eu era criança. Vinha uma tempestade, passava por cima do formigueirinho, acabava com tudo, virava um rio d'água, daqui a pouco você volta, com a chuva passa, está todas elas trabalhando de novo, já está tudo aberto de novo. Mas quando você vai olhar o instinto de proteção que elas têm, de cuidado, porque quando elas sentem todo esse movimento que vai chover, antes da primeira gota d'água cair no chão, ela já organizou a boca do formigueiro, elas já entraram para lá. Se a água apertar, elas rumam as canaletas para a água ecoar, para ela sair para outros lugares, e o instinto delas ali é tão de proteção, que se elas verem que de tudo, a água é imensa e pode matar elas, sabe o que elas fazem? Elas se unem todas elas, e elas fazem uma barreira na boca do buraco, e elas sabem que a maior parte delas vão morrer, mas a outra parte vai sobreviver. E quando a água consegue arrancar elas para fora, sabe o que elas fazem? Elas fazem uma jangada grande e coloca a tanajura, né? Coloca ela em cima, e ali a água vai embora, e quando baixa, elas começam a trabalhar de novo, é como se nada tivesse acontecido. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Quando você vai estudar sobre elas, vocês vão encontrar lá que tem as carregadeiras, tem as operárias, tem aquelas que são soldados, tem as lixeiras, tem as enfermeiras, tem a rainha e tem os bitu, que é os machos. E o que é interessante é que em qualquer época do ano, a história delas é a mesma. Elas têm um instinto de proteção. No tempo da chuva, nos mais variados lugares, nos mais diversos terrenos. Aí vocês, agora que o tempo começa a chuva, você vê aquelas formigas tanajura voando. Elas chamam aquele o voo nupcial. É o voo nupcial. Ela só quando ela vai namorar que ela tem aquelas asas, né? Aí depois ela cai no chão, depois que ela namorou, o marido morre, olha. O marido morre. O marido morre, e aí ela vai cavar um buraquinho lá e vai colocar os óvulos dela lá e vai começar um novo formigueiro. Irmãos, o que eu quero trazer para vocês nessa noite concernente a essa fala aqui sobre o instinto? Paulo está dizendo assim: em Cristo eu digo a verdade para vocês e não minto. Esse capítulo aqui, ele está falando do passado, do presente, e a preocupação dele é com o futuro. Ele está dizendo: eu não estou mentindo, e o Espírito Santo de Deus é testemunha. Ele diz que não está mentindo e que o Espírito de Deus é testemunha. Ele está dizendo assim: o meu coração está triste. Não só isso, ele está dizendo: o meu coração dói a respeito desse tema. O meu coração dói porque eu vou retratar o meu povo. O meu coração dói porque eu estou falando do meu sangue. Os meus estão em risco. Para muitas pessoas isso aqui não é nada, mas para Paulo é muito. Os seus são muito importantes, é o seu povo, é a sua família, é os seus do seu sangue, é aqueles da promessa que Deus havia dado em todo o Velho Testamento. Em meio a tantas lutas e diversidade, ele viu muitos livramentos, ele viu muitos contos em vários livros sobre o que Deus fez a respeito desse povo, mas esse povo está em risco porque o Messias veio e eles não receberam. Paulo, agora conhecendo o Evangelho, está dizendo: eu estou triste por isso. Há aqui um instinto de proteção. Observe comigo, irmão. Esse capítulo aqui mexe muito com Paulo, porque é o seu povo, é os seus irmãos, é o seu sangue, são os seus conterrâneos. E ele diz aqui que a vontade às vezes de deixar Cristo porque ama esse povo.
ama esse povo. Dificilmente você vai ver uma escrita de Paulo no sentimento de tanta angústia como vocês observam no capítulo aqui, no capítulo de número 9. Ele está dizendo assim: o meu coração dói demais, irmão. Agora preste atenção que eu quero trazer vocês aqui. Esse é o instinto de Paulo, pastor. Esse é o instinto do Paulo, pastor. Ele não quer perder esse povo. Se você abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo 32 e verso também 32, Moisés, ele fala para Deus: Deus, se o Senhor for fazer o que eu acho que o Senhor vai fazer com esse povo, eu peço que o Senhor risque o meu nome do teu livro. Isso aqui é muito forte. Se vocês observar, vários capítulos antes, Deus pede para Moisés subir para onde? O Monte Santo, não é isso? Para receber as leis. E você, durante vários capítulos, você vai ver lei, tabernáculo, cada coisa, os detalhes, irmão, tanto que Deus é organizado, cada coisa que Deus, as leis, e cada detalhe do santuário, as coisas do tabernáculo que Deus entrega ali para Moisés, é tudo nos mínimos detalhes, tudo muito organizado. E ele passa 40 dias lá em cima, recebendo essas leis, os mandamentos de Deus, escrevendo na pedra. E aí daqui a pouco Deus fala, Deus se zanga lá em cima, Deus zanga e fala: Moisés, desce, porque o teu povo, ele nem chama do meu povo mais, fala o teu povo está lá embaixo, fizeram um bezerro e estão adorando o bezerro. Deus falou assim: vocês podem observar, a minha vontade, Moisés, é de destruir eles todos, e de ti eu farei uma nova nação. Deus diz nesse capítulo aqui. Aí Moisés: oh Deus, calma Deus aí, você já imaginou, o Senhor tirou esse povo do Egito, o povo deu muito trabalho, olha o povo aí, o que esse povo vai dizer? Olha, o Deus deles tirou ele lá do Egito, depois de tanta dificuldade, para matar eles aqui. E o Senhor estava falando para Moisés: de ti eu faria uma nova. Deus não faz isso não. Moisés, o pastor Moisés, intercede pelo povo aqui, irmão. Ele intercede pelo povo. Mas presta atenção na leitura, quando você chega lá, o Moisés vê o que estava acontecendo, aí não é Deus que fica bravo, é Moisés que fica bravo. Ele quebra as tábuas de pedra.